E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer as informações do relatório gerencial do HCTR 11 de dezembro, mas antes disso, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que é importantíssimo, tá, gente? Vocês não têm noção de como é importante vocês se inscreverem aqui no canal para entregar esse meu conteúdo para mais pessoas, tá? Então não custa nada, é de graça. Clica aí em inscrever-se, clica em curtir e também deixa o seu comentário caso você tenha um tempinho, beleza? Na descrição do vídeo vai ter um link do grupo do Telegram. Caso vocês querem entrar lá, só clicar aí na descrição, beleza? Dados os avisos, então vamos para as informações do relatório gerencial do HCTR. Lembrar para vocês que o relatório vai ser um pouquinho mais longo, que vou explicar algumas questões técnicas, tá? Mas peço para que vocês assistam até o final, para entender. Comentários do gestor: 100% dos CRIs em carteira tem proteção contra a deflação. 100% das operações, com exceção do BWIC 2, são corrigidos com defasagem de 2 meses, ou seja, resultado de dezembro equivale ao mês de outubro, tá? Com relação ao IPCA. Com a deflação, optou-se por uma estratégia mais conservadora de antecipar a redução dos dividendos em agosto de 2022 e utilizar a reserva de lucros nos demais meses, de forma a manter uma distribuição estável de R$ 1,10 por cota e assim contrabalancear os efeitos da deflação no resultado. Isso aí eu vou mostrar para vocês lá na DRE, algo que faltou no relatório, que a gestão é pouco transparente, é com relação ao valor da reserva acumulada não distribuída. A gente não sabe quanto é que tem de reserva não distribuída e fica complicado a gente saber aqui na DRE tem os valores que foram usados nesses meses da deflação e não é um valor baixo, tá? Este mês, a fim de manter a distribuição no mesmo patamar, o fundo utilizou R$ 130 mil na reserva de lucros e espera-se que a retomada do IPCA afete positivamente o fluxo de recebimentos. Na parte das movimentações, no mês foi aprovada a reestruturação do CRI Loteamento Goiás. A reestruturação se deu devido à piora do cenário econômico, com o aumento da inadimplência da carteira de recebíveis dos loteamentos que lastreiam a operação, né? Então, a reestruturação deliberou alguns temas, conforme detalhado a seguir, né? Aumento do prazo da operação em 56 meses e alteração da taxa de IGPM mais 9,25 ao ano para pré de 10% ao ano, mantido no saldo devedor toda a correção acumulada de GPM no período. Na parte de movimentações, gente, teve compras aqui de alguns CRIs, tá? Totalizando aí 101 milhões. Nos dois mais relevantes aqui foi no CRI RAM Holding Senior e o RAM Holding Subordinada, tá? Um com 37 milhões aí, ponto 2, e o outro com 47,8 milhões aí, tá? Não é pouca coisa e os outros CRIs ali já no gráfico. Na parte de vendas, o STR vendeu o CRI Berwick Única, com valor de 51 milhões, tá? Com a taxa de 10% aqui IPCA, e vendeu no prejuízo RBHY, tá? Um volume de 36,6 milhões, quantidade aí de 387.196 cotas. Tudo isso aí sobre os FIIs, aí o prejuízo, vou mostrar lá no relatório do DRE. Aqui na DRE, vou mostrar para vocês o seguinte: isso aqui que tem seta, eu vou mostrar o que seria cada um, tá? Correção monetária. Aqui seriam os 3 meses da deflação, tá? Dos resultados negativos aqui, ou seja, os resultados abaixo do aquém, né? Do que se espera. Então, como ele falou, como tem uma defasagem de 2 meses, então a deflação que foi em julho, agosto e setembro vai ser sentida agora. O de julho, 2 meses depois, que é setembro, o de agosto em outubro e o de setembro em novembro. Tanto é que em julho ele tinha uma correção monetária de 9,7, 8,9 em agosto, aí caiu drasticamente aqui para 166 mil, depois 87 mil e voltou a subir para 3,7 milhões aí em novembro, tá? Resultado bem abaixo aí do normal. E em dezembro já voltou a ficar nos patamares praticamente normais aí de 9,4 milhões, quase 9,5 milhões de correção monetária. Teve o prêmio aqui, tá? Que a gestão até fala no relatório em relação à venda de CRIs, de capital, tá? Então ele coloca como prêmio. Na parte aqui de FIIs, que eu falei para vocês, ele teve um prejuízo de 2,5 milhões na venda de FIIs, com a soma aqui do resultado positivo, dos proventos dos FIIs que ele tem na carteira, ficou com resultado negativo de 941 mil, tá? Mas na venda aqui foi 2,5 milhões, certo?
Tiveram outros 2 meses aqui com resultados negativos, lá, 3 meses. Em outubro, 345 mil. Em agosto, 90 mil. E em julho, 11 mil, certo? Aqui, que é onde eu falei para vocês, que a gente não sabe quanto tem de reserva acumulada, quanto não ainda tem, né, de reserva acumulada não distribuída. Porém, o fundo usou aqui 7,5 milhões em setembro, 7,1 em outubro e 4,2 em novembro e 130, como eu falei ali atrás, agora em dezembro. Aí eu coloquei aqui como seriam os resultados sem essa adição dos rendimentos, tá? Mês de agosto ele teve um resultado de 1,27, porém ele pagou 1,10 e reservou 17 centavos, como ele falou também lá no começo do relatório. No mês de setembro, ele só teve de rendimento 71 centavos. Aí ele completou com esses 7,5 milhões aqui, tá? Tá aqui na seta. E deu os R$ 1,10. No mês de outubro, teve um resultado de 77 centavos e completou com 7,191 mil. E no mês de novembro, teve o resultado aqui de 90 centavos e completou com 4,2 milhões aqui. Beleza? Então, se juntar aqui as reservas que ele reservou, juntando aqui de julho e de agosto, ou seja, 576 mil e 3,9 milhões, daria 4,4 milhões aqui, total de reservas em julho e agosto. Já as usadas aqui que eu falei para vocês, somam-se 18,9 milhões de reservas usadas. Não sei dizer a vocês quanto tem ainda de reserva acumulada, ou se não tem mais, ou se está negativo, tá? Não tem como falar para vocês porque não tem informando no relatório e nem a gestão fala. Então, talvez aí, mandando um e-mail para o RI, tenha essa resposta. Aqui na questão dos rendimentos, também faço questão de colocar para vocês. Muita gente espera que o HCTR, entre outros fundos, pague lá R$ 1,50, R$ 1,70. Não é assim que funciona. Por quê? O fundo, ele distribuiu aqui em abril, maio e julho, que é correspondente às inflações aqui, né, de fevereiro, março e abril, tá? E fevereiro, março e abril, isso. Agora, olhem aqui essa tabelinha. Isso aqui foi a inflação de todos os meses de 2022, tá? Nesses 3 meses aqui, ó, fevereiro, março e abril, teve inflação de 1,01, 1,62 e 1,06, ou seja, inflações muito altas, tá? Para esses meses aí. O normal é vir aqui 0,54, 0,47, tá? 0,41. Esse é o normal de vir nos meses da inflação normal, certo? Porém, nesses 3 meses aqui, com relação a tudo, questão de pandemia, questão de guerra, tá? Isso fez com que a inflação disparasse, com relação a outras coisas também, e teve esses resultados muito altos aqui, ó, R$ 1,75, R$ 1,77 e R$ 1,50. Para o HCTR e outros fundos de papel pagarem esses valores altos, só se os meses de inflação forem nesses patamares aqui. Se for nesses patamares aqui de 0,4, 0,5, 0,3, esqueço, tá, pessoal? Esqueço, não tem nenhuma possibilidade dos fundos pagarem esses valores aí, tá? Esses três em azul aqui foram os meses da deflação. Coloquei aqui também para vocês, ó, menos 0,68, menos 0,36, menos 0,29. Também algo atípico, tá? Não é todas as vezes que acontece isso aqui. É só vocês pegarem o histórico do IPCA, certo? E minha projeção de rendimento, lembrando que isso aqui não é nenhuma promessa de rendimento, tá? Isso aqui foram os cálculos que eu fiz e usei como base, ok? Porém, não acho que vai ser isso aqui, certo? É a minha projeção. Pronto, minha projeção, a base do HCTR é pagar R$ 1,15, sem sustos, e na média, R$ 1,23 a R$ 1,33, média, tá? Com a carteira ali saudável, tendo rendimentos ali, né, estabilizados dos FIIs, da correção monetária, com a inflação condizente com o mês 0,5 ali, 0,55, e os seus juros lá fixos da sua carteira. Então, média de 1,23 a 1,33. Vamos esperar o próximo rendimento do HCTR e ver se fica nesses patamares aí. Taxa média da carteira do fundo, IPCA mais 10,37. Só vai haver uma destoamento aqui desses valores se o fundo fizer alguma venda de CRI, como tem a ganho de capital, pode ser que aumente isso aqui, ou alguma questão de inflação. Se tiver um mês aí de inflação alta, 2 meses à frente ele vai pagar um rendimento maior
do que o normal, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa questão dos rendimentos do HCTR e também até de outros fundos high yield, tá? Não esperem altos rendimentos, só se a inflação vier muito alta. Aqui na carteira do fundo, existe aqui várias informações. Tipo de ativo, hoje o HCTR está com 78,4% alocado em CRI, 20,9% em fundo imobiliário e 0,8% em caixa. Como falei para vocês, não gosto de fundos de papel ali que tenham muitos fundos imobiliários, a não ser que ele já nasça assim, certo? Caso no meio do caminho, que foi o caso aqui do HCTR, faça essa grande adição aqui de fundos imobiliários, aí para mim já não agrada, tá? Na minha concepção, se um fundo nasce ali 95% CRI e os 5% é caixa, tá? Na minha ideia seria isso. Na parte da subordinação, explicar rapidamente o que seria isso aqui. Expliquei com mais detalhes lá no relatório e vídeo do Versalhes, tá? Mas aqui basicamente seria o seguinte: subordinação é um tipo de garantia dos pagamentos do CRI que consiste no quê? Há uma divisão, há uma hierarquia de pagamento com esses CRIs. Ou seja, o CRI que é sênior, ele vai ter a prioridade de recebimento de pagamento. Já o mezanino seria o segundo a ter essa prioridade de pagamento. E por último, o CRI subordinada. Como CRI subordinada é o fundo é o CRI que recebe por último, então a taxa dele vai ser maior e o retorno também. O mezanino fica ali no meio termo e o sênior vai ter uma taxa mais baixa e um retorno também mais baixo com relação ao risco. Vou dar um exemplo para vocês. Existem três CRIs e o pagamento total desse CRI seria 1 milhão por mês, juntando os três, tá? Sendo que o CRI Sênior, ele recebe 500 mil, o mezanino dos 300 mil e 200 mil seria o subordinada. Aí completaria 1 milhão, certo? Aí como é que acontece quando há um problema? Quando um devedor, quando o devedor ele não paga essa totalidade de 1 milhão, o primeiro CRI que vai sofrer é o CRI subordinada. Exemplo. Esse devedor, em vez de pagar 1 milhão, ele pagou 800 mil. Então, se o sênior recebe 500 e o mezanino recebe 300, já deu os 800. Então, esse CRI subordinado não vai receber esse pagamento deste mês aí e vai ser executado aí as operações, a gestão com a securitizadora e com o devedor, para se resolver esse fluxo de inadimplência ou então dar o default no CRI. Outro exemplo, o devedor pagou, perdão, o devedor pagou, em vez de 1 milhão, ele pagou 700 mil. O sênior vai continuar recebendo seus 500 mil, a mezanino, em vez de uns 300, só vai receber 200, e a subordinada não vai receber nada ainda, certo? Agora, se em outro mês, em vez de ele pagarem lá 1 milhão, eles pagaram 300 mil. Então, subordinada vai continuar não recebendo nada. Veja como é a questão da subordinada, o risco, tá, da carteira que tem muito subordinado. O mezanino também não vai receber nada. E o sênior, em vez de receber os 500, não vai receber mais 500, porque o devedor só pagou 300. Então, ele só recebeu os 300 e ficou esses 200 aí para receber também. Então, por isso, quando se tem um fundo de CRI que tem a sua grande maioria sênior, ele é menos arriscado do que um fundo de CRI que a sua maioria é subordinada, justamente por essa hierarquia de pagamento, tá? Espero que tenha explicado para vocês aí e tenha dado para entender. Com relação àquele indexador, ele tem a taxa média da carteira 10,37, CDI só corresponde a 6,5% dos FIIs, perdão, dos CRIs, CDI mais 4,6% e GPM mais 13,2%, que corresponde a 2,6% dos CRIs da carteira do HCTR, tá? Aqui na parte de segmento, 41,12% está em multipropriedade, 21,6% em hotelaria, 12% em loteamento, 9,3% shopping aqui e entre outros, tá? Então ele está muito exposto aqui na parte de multipropriedade e hotelaria, está sofrendo bastante aí nesses últimos 3 meses, tá? E como é que funciona a multipropriedade para quem não conhece?
Multipropriedade seria o seguinte, vamos supor que tenha ali um resort, tá? Ou um loteamento, mas precisamente seria resorts. Esse resort ela vai ter vários apartamentos ou várias casas lá, enfim, mas apartamentos, vamos usar apartamentos. E esses apartamentos, eles são divididos em vários donos. Vamos supor que tenha 25 donos. Esse apartamento aí, ele é dividido em vários pedacinhos ali para se completar 25 donos. E como é que funciona isso aí? Terão sim, 25 donos. Esses 25 donos terão direito a datas durante o ano ali. Por exemplo, 5 dias ali em algum mês de março e aí lá em dezembro. 5 dias em março, 5 dias em dezembro. Então fica fixo esses 5 dias em março e em dezembro. Você não pode mudar. Então você só pode ir para esse imóvel aí, esse resort, só nessa data de março e só nessa data de dezembro. No mês seguinte, aí muda, aí vai lá para uma data de autoestação de julho e outra de outubro. Sempre assim, sempre fixo, tá? Então acontece que muita gente entra nesse tipo de operação, tá? E acaba tendo no meio do caminho um distrato por não conseguir viajar ou por não gostar depois desse modelo, não ver vantagem e acaba cancelando. Então, é um risco, tá? Essa questão dos multipropriedades, porém, o fundo que consegue fazer isso muito bem não vai ter nenhum problema, tá? Então, tem que se ligar também nos riscos e nos ciclos aí dessa parte de multipropriedade e hotelaria, beleza? Espero também que vocês tenham entendido essa questão de multipropriedade. Na carteira de FIIs, essa carteira aqui que eu acho horrível do HCTR, porque 41,3% da carteira dos FIIs dele é XBXO, 32,5% Serra Verde, 14,9% HCHG, que seria o High Grade da Guitare, HCST, o fundo lá que eles têm Student lá, tá? Que é 4,9%, o IC Loteamentos aqui e o HRSC, tá? Que é 2,9%. Então, nada me agrada aqui nessa carteira do HCTR, porém, a gestão que está fazendo esse trabalho aí. Não gosto do XBXO, justamente por ele ter as duas pontas aí da operação, ele é tanto dono como o devedor da operação. Antes eles têm ali o CRI, Circuito de Compras, ou seja, eles estão cedendo ali o crédito, né, o valor para esse stop, né, que é o Feira da Madrugada, e compraram também as cotas do shopping, ou seja, tanto eles são os credores como os donos, então ele está devendo para ele mesmo. Então, fica as duas pontas, né? Operações as duas pontas aí. Não tem nada burocrático que impeça isso, porém, na minha visão, é algo a se estranhar, tá? Eles alegam que conhecem, né, o empreendimento, então resolveram entrar também via cotas do XBXO, certo? Aqui na carteira, né, mais detalhada aqui do fundo, esses que eu coloquei as setas são os que estão com problemas aí nos PMTs, né? Não necessariamente o CRI ele tá com vai dar default ou algo do tipo. Porém, o normal é que esses valores aqui na razão de saldo devedor e na razão do fundo mensal é para eles estarem no mínimo 100%. Então, esses que estão com a seta aqui, ó, tá 66%. Aqui ainda está 118, tá? Então ele está, vamos dizer assim, na amarelo. Razão do fundo mensal aqui 52% e o total 59%. Então, esse número aqui ficando abaixo de 100%, aí ficaria vermelho, passaria do amarelo para o vermelho. Isso aí tem muito lá no relatório do Versalhes, tá? Se vocês olharem no relatório do Versalhes, tem mostrando esse mais detalhes aí para vocês. Já nesse loteamento Goiás, como eles falaram aqui no mezanino e subordinada, já está aqui a operação com 70%, 77% na razão do saldo devedor, 61% no fundo mensal e 68%. Bom, isso aqui está vermelho. Como ele já falou que estava fazendo a reestruturação da operação. Aqui, ó, pior ainda, a mezanino, certo? A sênior. Note que a sênior ainda está tendo o seu recebimento normal, é como eu expliquei para vocês. Se o valor da mensalidade lá do sênior, que eu dei o exemplo de 500 mil, no mês seguinte ele não conseguir pagar mais os 500 e for 300, aí já fica abaixo dos 100% aqui, né, nesse exemplo aqui, certo? Então, se ele receber esse mês de 500 mil, ele ficaria abaixo de 100% aqui, para vocês entenderem, beleza? Aí tem aqui o multipropriedade, o CREDA, sênior. Aí esse daqui ainda está com alguma vida, né, vamos dizer assim. Amarelo também. No Resort do Lago Parque Sênior, já está, na minha opinião, vermelho. Precisa da atenção da gestão aí. E
Aqui o subordinado, né, o Lago Parque 100 não precisa dar atenção e o Lago 4, que subordinado também já está entrando em atenção para a gestão, tá? Então todas que têm setas aqui seriam bom e provavelmente a gestão já está fazendo algum tipo de movimento. Na segunda parte aqui, esses dois CRIs, o loteamento NG30, subordinada, já está com 86% aí. No fundo mensal, 46%, isso aí provavelmente está já com a gestão fazendo algum movimento. E no CRI Alta Vista Termas Resort, única, que seria multipropriedade aqui, com 68, tá? Então, provavelmente a gestão, como eu falei, já está fazendo movimentos para a adequação dos seus fluxos de pagamentos. Se não conseguir, aí vai ter o default dos CRIs, tá? E nesses CRIs corporativos, sinceramente, não sei porque a gestão não colocou aqui as PMTs, tá? Que era aqueles exemplos das porcentagens lá, para a gente saber como é que estão a saúde dos CRIs. Tão complicado, mas aqui acredito que sejam porque eles adquiriram esses CRIs. Espero que no mês seguinte tenha algo do tipo, até porque a concentração aqui no PL é bem relevante, tá? Ó, 10,6% desse CRI, ó, esse 4,64, juntando os dois aqui dá 15% aqui, mais de 15%, certo? Entre outras participações aqui dos outros CRIs. Então, não são pequenas, não são pequenas concentrações aqui, são concentrações relevantes. Aqui na parte dos FIIs, 231 milhões alocados no XBXO, um grande erro para mim na gestão. Se juntar aqui 8,62 do PL junto com o CRI lá do Circuito de Compras, dá mais de 15% do PL só nessa operação. Também vejo um movimento ruim nisso. Vejo também movimento ruim, comprar Serra Verde, quantidade de 85 milhões. Dois fundos aqui da casa, o High Grid aqui, 89 milhões, e o do Student House lá, 44,9. Tem o IC Loteamentos, 19 milhões, e o HREC aqui, 20 milhões, tá? Então, são posições aí que, sinceramente, não sei do porquê o HCTR fica colocando valores nisso aí. Poderia estar muito bem alocado em outros RIs e gerando um valor melhor aí na sua carteira. E é isso, pessoal. Esse foi o relatório do HCTR, um relatório que falta informações com relação lá importantíssimo do resultado acumulado não distribuído. Sinceramente, não sei nem o que dizer, tá? Do porquê não colocam isso aí. Mostra a falta de transparência da gestora. A gestora não está mostrando a cara, tá? Não vejo a gestora fazendo lives aí em canais, né, maiores do que o meu, do professor Baroni aí, ou do professor Arthur. Então, vamos esperar, né? Fazer o quê? Então, cabe a vocês aí ficarem atentos a essas informações, beleza? Então, deixa aí sua curtida, se inscreva no canal se vocês gostaram aí do vídeo, beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau.